Tem dia em que você fecha o notebook, mas a reunião continua aberta dentro da sua cabeça. Você já saiu de uma reunião com aquela sensação de que você falou pouco, mas mesmo assim saiu carregando ali um caminhão nas costas? Não aconteceu nada de absurdo, ninguém gritou, ninguém bateu na mesa, não teve barraco, foi só mais uma reunião, daquelas cheias de gente séria, câmera desligada, slide ali apresentando algum gráfico, alguém falando de meta, alguém falando de prazo, alguém dizendo, só queria aqui trazer um ponto para vocês. E você sabe que quando alguém diz eu só quero trazer um ponto, já vem alguma bomba, né? Aí começa uma área que é mais velocidade, a outra diz que não tem gente suficiente, a diretoria cobra entrega, o time cobra ali clareza, né? Uma pessoa tenta jogar a responsabilidade pro seu lado, outra finge que concorda, mas você já percebeu que ela não comprou muito bem a ideia, e você ali no meio desse fogo cruzado, né? Tentando ser firme, mas sem parecer grosso, ser gente boa, mas também sem parecer frouxo, né? Tentando dizer não, mas sem deixar as pessoas magoadas, né? Se sentirem atravessadas, tentando tomar uma decisão, mas torcendo para ninguém ficar chateado. E aí, tentando agradar todo mundo, mesmo sabendo que no fundo, não existe essa possibilidade. E ainda assim, você fica tentando. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e você está no podcast Spoilers da Vida. Se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para você receber toda semana um conteúdo exclusivo que eu venho produzindo há mais de 7 anos e que vai te tirar da zona de conforto. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tá? E nessa temporada o nosso foco é liderança. Existe uma parte sua que aprendeu que, para liderar bem, você precisa manter todo mundo minimamente satisfeito. Como se o seu trabalho fosse ser uma espécie de almofada emocional da empresa, né? Você amortece ali o impacto, você absorve a pressão, você traduz a cobrança, você segura a reclamação, você apaga incêndio, você sorri com a educação e você segue, né? Só que tem uma hora que isso cansa. Não é só cansaço de uma agenda cheia, de um sono atrasado, de excesso ali de calls, né? É outro tipo de cansaço. É de ficar pisando em ovos o dia inteiro, de medir cada palavra, de querer resolver o problema sem que você vire o problema. É o cansaço de sentir que se alguém saiu desconfortável de alguma forma, a culpa foi sua. Por fora você parece no controle, por dentro, às vezes só está tentando não desabar no meio ali do expediente, né? Porque existe uma imagem bonita sobre a liderança. O líder seguro, a pessoa que sabe o que fazer, que fala com calma, que resolve conflito, que inspira o time, que toma decisões difíceis e ainda sai ali elegante na foto, né? Aquele líder que parece ter sempre a frase certa, no tom certo, na hora certa. Só que a vida real ela é bem menos editada, né? Por trás desse cargo existe sim uma pessoa que também cansa, uma pessoa que também se irrita, que também tem vontade de responder atravessado, que também fica insegura e volta para casa pensando no que deveria ter dito. Também se pergunta se está fazendo um bom trabalho, também queria de vez em quando poder falar, gente, eu não sei, eu não consigo responder isso. E toda empresa tem um organograma bonito ali no PowerPoint e o jogo real que acontece por debaixo dos panos, né, debaixo da mesa. No papel, tudo parece muito simples. Cada pessoa tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, cada decisão tem um fórum específico, mas quem vive o dia a dia sabe que existe uma empresa no slide e uma empresa no dia a dia, no corredor, né? No slide tem colaboração, no corredor a gente tem ali de vez em quando disputa por orçamento, por ego, por medo, por território. Tem gente que concorda na reunião e te trava depois, fala de parceria, mas está ali protegendo o próprio lado, que diz não, mas que também não deixa as coisas andarem, né? E o líder vive ali no meio desse caminho. Ele precisa ser político e se posicionar, mas sem comprar briga, para que ele possa agradar todo mundo. E isso é um problema ainda maior, né? Porque você tenta costurar ou suavizar, só que às vezes não tem jeito. Tem decisão que frustra, tem limite que desagrada, tem conversa que vai ser chata mesmo. O problema de tentar não decepcionar ninguém é que sem perceber você começa a se deixar sempre por último. Tem muita gente que sofre porque quer decidir sem machucar ninguém. E isso parece bonito, parece humano, empático, mas também é uma prisão. Porque liderar quase sempre frustra alguém. Se você prioriza um projeto, outro perde espaço. Se você dá feedback sincero, alguém pode sair ali e se fechar. Se você cobra resultado, alguém pode achar que está sendo pesado. Se você alivia a cobrança, alguém pode dizer que você está sendo frouxo ou não está sendo firme. Não tem saída perfeita. Não tem almoço de domingo que dá para agradar todo mundo.
Agora imagina numa empresa grande, com meta, com bônus, com promoção, com ego, com pressão, com medo. A liderança fica pesada quando você não está só liderando pessoas, está tentando controlar como é que cada um se sente em relação a você. E isso é impossível. A solidão da liderança não é falta de gente por perto, é falta de um lugar seguro para falar sem filtro. Tem uma solidão que acontece com a agenda lotada. Você fala com diretoria, com seus pares, com o time, com o comitê, mensagem, alinhamento. Parece que tem gente ali o tempo todo, né? Mas quase nenhuma conversa dessa permite você dizer tudo que está passando ali pela sua cabeça. Com o time você filtra para não gerar ali insegurança, com os seus pares você filtra porque nem todo mundo é tão parceiro quanto parece, com a liderança você filtra porque você não quer chegar ou parecer ali despreparado, com as outras áreas você filtra porque qualquer frase pode ser interpretada da forma errada, você vira ali um armário emocional lotado. Por fora parece tudo organizado, mas por dentro tem muita coisa caindo, né? E mesmo assim, você segue, porque você tem entrega, você tem meta, você tem gente esperando resposta. O time vê as suas decisões, a diretoria vê seus resultados, os pares vê suas posições, mas quase ninguém vê o bastidor emocional que está acontecendo. E esse invisível também cansa. Ser fácil de lidar é uma qualidade, mas virar depósito de tudo porque você não reclama é outra história. Muita gente cresce porque é confiável, resolve, ajuda, não cria caso, sabe conversar, sabe dar um jeito. Isso é ótimo, sem problema nenhum. Até as pessoas confundirem, né, maturidade com disponibilidade infinita. Aí tudo passa a cair no seu colo, né? A pessoa difícil, por exemplo, chama você porque sabe que você vai dar um jeito. O conflito entre as áreas, você conduz melhor. A conversa delicada, você fala com mais tato. O incêndio de última hora, você segura, você vira referência, mas também vira o para-raio, né? Toda tensão passa por você, toda urgência parece que tem o seu nome escrito. E como você não quer decepcionar, você vai aceitando. E você começa a trabalhar também pelo desconforto que os outros não querem enfrentar. Nem sempre é uma grande crise que derruba você. Às vezes é o pinga-pinga diário que vai furando a pedra. O cansaço de agradar todo mundo raramente chega como se fosse um trovão. Ele chega como uma garoa, as pequenas coisas do dia a dia, como uma mensagem, uma cobrança, uma reunião sem contexto, vão acontecendo e você vai pensando, deixa pra lá, não vou comprar briga, é problema pequeno, é melhor não criar um clima. Só que o corpo ele vai registrando isso, né, todos os dias. E um dia você tá cansado demais sem saber explicar exatamente do que você tá cansado, porque não foi uma coisa só, foi um conjunto. Cansar de agradar todo mundo não significa que você vai virar também alguém frio, né? Alguém grosso ou indiferente. Porque quando alguém diz cansei de agradar todo mundo, muita gente pensa errado, né? Ela pensa como se fosse, agora vai dizer não para tudo. Como se a empatia fosse um problema ou gentileza fosse uma fraqueza. Mas não é isso. A questão não é deixar de se importar. Existe uma grande diferença aí entre cuidar da relação e se responsabilizar pelo humor de todo mundo. Entre ter tato e viver pisando em ovos. Entre ouvir as pessoas e se moldar inteiro para não frustrar ninguém. O líder cansado de agradar, ele não quer machucar ninguém. Muitas vezes é exatamente o contrário. Ele se cansou justamente porque ele tentou não machucar ninguém. E aí ele chega a uma conclusão. Eu não dou conta de ser tudo para todo mundo o tempo todo. E é claro que isso não resolve o problema, mas já acende ali uma luz para ele. Mas vamos pensar aqui de onde surgiu essa necessidade tão grande de agradar todo mundo o tempo todo. Só que antes disso, eu vou te fazer um pedido, né? Vou te pedir um favor. Se você está gostando do episódio, curte, compartilha, deixa o seu review. E se você não for assinante do nosso canal, já assina as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai alugar um triplex aí na sua cabeça, tá? Antes de virar um jeito de liderar, agradar costuma ser um jeito de sobreviver. Ninguém acorda um dia e decide, hoje eu vou agradar todo mundo até ficar esgotado. Não, a gente sabe que não acontece assim, né? Espero que não aconteça, né? Na maioria das vezes isso acontece quando a pessoa aprende que ser aceita depende de não dar trabalho. Ela é útil, ela evita conflito, ela não decepciona, ela sabe conversar, ela resolve problema, ela tem jogo de cintura. Só que com o tempo isso só se mistura com a identidade. E quando chega a parte da liderança, isso ganha um outro peso, né? Agora ela tenta agradar o time, os pares, a diretoria, outras áreas, e às vezes até gente que talvez esteja só ali esperando essa pessoa errar para se aproveitar dessa falha, né? É muita plateia para uma pessoa só. Ser rejeitado no trabalho pode não ser ameaça de vida, mas o corpo nem sempre entende dessa forma. A gente gosta de pensar que separa ali a emoção do trabalho, mas na prática isso não é tão simples, isso não existe, né? Mesmo que você diga, é só trabalho, o corpo muitas vezes já levou isso para o seu lado pessoal,
porque o cérebro humano ele busca ali pertencimento. Durante muito tempo, ser excluído do grupo era perigoso de verdade, significava você eventualmente morrer, né? Hoje ninguém está sendo expulso de uma tribo no meio da floresta, mas o nosso sistema emocional nem sempre se atualizou ali, atualizou o software. Então, quando você sente desaprovação, surge uma vontade de tentar consertar isso rapidamente. No ambiente corporativo, isso pesa ainda mais, porque a aprovação parece ligada ali à sua reputação, a uma promoção, à confiança, à influência, ao seu futuro, né? Então não é só querer que gostem de você. Parece que se não gostarem, você pode perder o seu emprego, por exemplo. O problema é que esse radar ligado o tempo todo, ele consome bateria, e muita bateria. Liderar é descobrir várias vezes por semana que não existe uma escolha sem custo. Muita gente acha que o mais difícil é saber o que fazer, mas muitas vezes o mais difícil é aguentar o impacto do que precisa ser feito, porque toda decisão relevante, ela mexe com alguém, é fato. Liderança vive nesse campo onde quase toda escolha tem uma conta emocional, e quem quer agradar todo mundo tenta reduzir ao máximo essa conta, tenta encontrar uma versão de decisão que doa menos a todo mundo. Só que em algumas decisões elas vão doer mesmo, não tem o que fazer. Não é porque você está errado, mas porque isso demanda energia, tempo, vagas, prioridade, coisas que são limitadas. Escolher uma coisa significa não escolher outra, e isso pesa para o líder. Nesses momentos, ele acaba querendo agradar todo mundo e confunde ali frustração com fracasso. Aí você chega em casa com aquela cara de cansaço e aí vem sua esposa e fala: "E aí, como é que foi o seu dia? Aconteceu alguma coisa?" E você fala: "Cara, não aconteceu nada", porque tecnicamente não aconteceu realmente. O cansaço de agradar todo mundo só foi te consumindo ali, mas não foi o único fato que trouxe esse cansaço. Ele veio se instalando aos poucos e ele não tem a menor intenção de ir embora, tá? Agora vamos para a parte que eu acho que todo mundo estava esperando, né? Vamos falar sobre ações práticas para lidar com essa situação de querer agradar todo mundo. A primeira é: crie uma pausa antes do sim. Nem todo sim que sai rápido, ele é bom. Às vezes é só medo de desagradar. Quem quer agradar todo mundo costuma responder meio que no automático, né? Alguém pede uma ajuda e você já manda: "Bom, claro, deixa que eu vejo, pode deixar comigo, me chama que eu resolvo." Na hora, parece só mais uma coisa, uma reunião, uma conversa, um ajuste, uma demanda pequena, mas o problema é que só mais um é que ele vai se juntando. E aí você fica com uma lista de atividades infinita. E quando você percebe, a sua agenda virou um puxadinho da urgência e da emergência dos outros. Por isso, uma ação pequena é criar uma pausa antes de você responder. Não precisa ser aquela pausa dramática, pode ser só um respiro, uma frase simples que você use, por exemplo: "Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas prioridades e eu te respondo já já." Ou alguma coisa do tipo: "Olha, antes de eu confirmar, eu preciso só entender o impacto disso no que já está combinado comigo." Essa pausa, né, esse pensamento, ele devolve o controle para você e ele ajuda a perceber se aquele sim ele vem de uma escolha real ou de uma tentativa ali de evitar uma cara feia, por exemplo, né? E aí, antes de você aceitar, você também se pergunta: isso daqui faz sentido para mim ou eu só estou tentando não frustrar alguém? Isso daqui é meu papel ou é alguma coisa que estão jogando no meu colo porque eu costumo aceitar? Depois que eu tiver aceito, isso vai me deixar em paz ou vai me deixar angustiado? E não é uma questão de negar tudo. Você ainda vai poder ajudar o seu parceiro, as pessoas, e continuar acessível. Mas uma coisa é ajudar por escolha, outra coisa é ajudar por reflexo, né? E liderança nenhuma fica saudável quando tudo em que você aceita vira reflexo para agradar os outros. O segundo ponto é: troque a missão de agradar pela missão de conduzir bem. Você não precisa sair de toda a conversa amado, você precisa sair sabendo que foi claro, que foi respeitoso, que foi honesto com o que precisava ser dito, né? Porque você não controla o ego, a expectativa, a insegurança, a interpretação e nem o humor dos outros. E talvez a liderança fique pesada justamente porque você tenta garantir isso. Você entra em uma conversa difícil como se tivesse que entregar ali uma decisão e, junto com ela, controlar a relação emocional de todo mundo que está envolvido ali com aquela decisão. É muita coisa. É como tentar dirigir um carro e controlar o trânsito inteiro ao mesmo tempo. Não dá. Então, talvez a pergunta nesse cenário precise mudar. Em vez de "como é que eu faço para ninguém ficar chateado?", se pergunte: como é que eu faço isso com clareza, com respeito, com responsabilidade? Essa segunda pergunta é muito mais justa com você do que a primeira, porque clareza, respeito e responsabilidade estão muito mais perto do que está no seu controle do que o resto, né?
Você pode dizer algo difícil sem atacar ninguém, sem discordar, sem diminuir, sem colocar a pessoa contra a parede, só colocando o seu limite, e a pessoa não vai te ver como uma inimiga, nem vai sentir esse impacto. Isso já é muita coisa. O objetivo não é virar alguém frio, que fala, o problema é seu, se vira malandro. O objetivo é parar de se transformar, ou de transformar toda a frustração dos outros, numa prova de que você falhou. Às vezes alguém vai sair chateado porque a realidade não era o que ela queria. E isso não necessariamente é culpa sua. Isso é a vida adulta batendo à sua porta. O terceiro ponto é troque desculpas automáticas por clareza. Tem líder que pede desculpa até quando está só fazendo o seu próprio papel. Não entenda mal, pedir desculpas é parte do nosso trabalho e é muito importante, você não pode ser soberbo. Quando você erra, você passa do ponto, você fala de um jeito ruim, você ignora o impacto, é maduro pedir desculpa. O problema é quando isso vira um vício de linguagem. Às vezes aparece naquela fala, desculpa te cobrar, desculpa discordar, desculpa trazer esse ponto, desculpa insistir, até aquele clássico, né? Desculpa, mas eu acho que... Aos poucos, você começa a pedir licença para você fazer o seu trabalho de líder. Pedir desculpa por cobrar o combinado, colocar um limite, dizer que algo não funcionou, isso não faz o menor sentido, né? Isso faz parte do seu trabalho. E isso não parece grande coisa, mas isso enfraquece a sua presença. Porque a mensagem chega meio que embrulhada numa capa de culpa. É como se você estivesse dizendo, sem que você perceba, é claro, porque muitas vezes a gente não faz por querer, eu sei que eu estou te incomodando, então já vou me desculpando por existir aqui. Então, por exemplo, ao invés de desculpa discordar, mas acho que esse caminho não funciona, você pode dizer alguma coisa do tipo, olha, eu vejo de forma diferente, esse caminho tem alguns riscos que a gente precisa considerar. Ou em vez de desculpa trazer isso, mas a reunião de ontem gerou certo ruído, você pode dizer, olha, quero falar sobre a reunião de ontem porque aquilo gerou impacto no nosso grupo. Percebe essa diferença? A fala, ela continua educada, ela continua humana, profissional, mas ela não vem ajoelhada ali no milho, né? E isso importa pra caramba, porque quem vive tentando agradar todo mundo costuma achar que firmeza, ela machuca o outro, né? E não machuca. Firmeza não é grosseria, clareza não é agressão, discordar não é você atacar o outro, é cobrar sem que você desumanize a situação, né? Tem conversa que é adulta mesmo e tudo bem, faz parte. O quarto ponto é coloque limites sem transformar tudo em uma palestra. Quanto mais medo você tem de desagradar, maior costuma ficar a explicação. Você já deve ter visto isso, né? Quem quer agradar todo mundo quase sempre explica demais, né? Vai dizendo, não, começa, então, veja bem, eu entendo o ponto, eu acho importante, eu queria muito ajudar, mas considerando o contexto, talvez a gente pudesse. Quando vê, aquilo ali já virou uma palestra, né? E o pior, uma palestra que ninguém quer assistir, porque você só está tentando convencer a pessoa a não ficar chateada com você. Então, para não ter dúvida sobre limite, tem uma regra muito simples, é aquela do não seco, mas sem ser grosseiro e de forma simples. Você pode dizer algo como, olha, eu não consigo assumir isso agora sem comprometer outras entregas, ou eu entendo a urgência, mas eu preciso saber qual prioridade sai para que essa entre. Eu consigo orientar, mas eu não consigo tocar essa frente, ou eu não tenho como prometer isso nesse momento. Essas frases, elas não estão ali atacando, ou humilhando, ou fazendo cena, elas só definem os limites, as prioridades. E limite é a porta, não é um muro. Porta a gente abre quando faz sentido, mas também fecha quando a gente precisa proteger o nosso espaço, né? E o quinto ponto é aprenda a continuar de pé quando alguém discorda. Uma liderança que nunca desagrada ninguém, talvez ela esteja evitando justamente as conversas que são mais importantes. Essa talvez seja a parte mais difícil para quem quer agradar todo mundo. Alguém vai discordar, vai dizer que faltou alinhamento, vai ficar frio por alguns dias, ou vai interpretar de forma diferente do que você gostaria, e isso incomoda, principalmente quando você se importa, principalmente quando você tentou fazer da forma correta, principalmente quando você pensou em todos os lados antes de você decidir. Mas discordância não é necessariamente rejeição. Desconforto não é um erro, não é uma falha. Frustração não é sinal de fracasso. Às vezes é só o efeito natural de uma decisão real. Porque a decisão real, ela mexe com prioridade, ela mexe com ego, com a expectativa, com prazo, com orçamento, com reconhecimento e principalmente quando a gente fala de pessoas com a sensação de justiça. Não tem como passar por tudo isso sem ninguém sentir nada. O ponto não é fingir que você não liga. Você liga, e tudo bem. E talvez continue ligando, isso não é um problema.
O ponto é não se martirizar toda vez que alguém não gostar ou que alguém ficar frustrado por conta da expectativa. E talvez essa seja uma das maiores viradas para quem cansou de tentar agradar. Perceber que alguém pode discordar de você e mesmo assim você não precisa correr para consertar a imagem, para explicar 20 vezes ou para pedir desculpa por existir. Ou seja, mais uma vez a vida adulta, né? É isso aí. Por exemplo, duas pessoas olhando para a mesma situação, querendo coisas diferentes e ainda assim tentando seguir com respeito. Nem sempre o problema é a quantidade de coisas que você carrega. Às vezes é o quanto você tenta carregar sem decepcionar ninguém. Dizer, eu tô cansado de querer agradar a todo mundo, não significa que você virou uma pessoa fria, né? Talvez signifique apenas que alguma parte sua se cansou de viver pedindo licença para existir, cansou de medir cada palavra, de prever cada reação, de tentar sair de todas as conversas difíceis e se perguntando se alguém ficou chateado naquele cenário, porque liderança não é fazer todo mundo gostar de você, é agir com clareza, respeito e responsabilidade, mesmo sabendo que alguém vai discordar. E isso dói, mas existe uma diferença entre se importar e se abandonar, entre ouvir as pessoas e viver refém do humor delas, entre ser cuidadoso e tentar controlar a reação de todo mundo. No fim, talvez, né, a pergunta não seja como é que eu faço para ninguém se frustrar comigo ou para todo mundo gostar de mim, né? Talvez a pergunta seja, eu consigo agir com maturidade sem me perder tentando agradar todo mundo? Você não precisa ser amado por todos para que você seja um bom líder, mas você precisa aprender a não se abandonar toda vez que alguém não gosta do que você faz. E se você conhece alguém que vive tentando agradar todo mundo, que se culpa quando alguém fica chateado, que mede cada palavra para não gerar ali o desconforto, ou está sempre tentando ser forte, disponível, compreensível para todo mundo, compartilha esse episódio com essa pessoa que com certeza ela vai precisar ouvir essas palavras, né? Porque no fim não é sobre virar alguém frio, não é sobre deixar de se importar, não é sobre ignorar as pessoas, deixar de ter empatia, é sobre maturidade profissional. E como eu sempre reforço aqui, quando você curte, comenta ou compartilha, não é só sobre o algoritmo, você pode ajudar um outro líder a perceber uma coisa que é essencial. Não é a aprovação dos outros que define você, é a forma como você escolhe continuar inteiro, mesmo quando nem todo mundo gosta da sua decisão. Então eu te vejo no próximo episódio, um abraço e até lá. Tchau, tchau.